Fala pessoal, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Tudo na paz? Espero que todos vocês estejam muito bem, tá? Seja muito bem-vindo ao canal do Analista Sincero. Aqui você tem recomendações de investimentos e também você tem boas orientações para que você possa aprender e executar as suas operações do mercado financeiro, tá? Já quero te pedir uma gentileza. Ajuda o canal aqui a crescer. Agora eu destravei aqui, tá? Destravei aqui a mente agora, produzir conteúdo para vocês agora toda semana para que você possa lucrar cada vez mais e aproveitar para montar a tua carteira de investimento e ajudar outras pessoas. Já compartilha com aquele teu amigo que precisa aprender sobre investimentos, compartilha com aquele teu amigo que precisa receber informações de qualidade e te peço a gentileza de já clicar para se inscrever no canal e ajudar aqui o canal a crescer cada vez mais, tá? Fechou? Hoje eu vou recomendar três, tá? Recomendar três fundos imobiliários para você colocar na tua carteira de investimentos para 2024, fechou? Para você ficar pelo menos aí até o final do ano. Eu peguei fundos imobiliários que eu acredito que tem um potencial de valorização. O ano passado, se você ver o primeiro vídeo do canal, foi o ano passado, foi em maio do ano passado, se eu não me engano, e eu recomendei alguns fundos imobiliários naquela época. Todos deram muito bem. O Bresco Logística é um fundo que eu gosto bastante, mas não é ele que eu vou recomendar aqui agora, porque eu acho que ele já chegou num preço ali teto, então a valorização da cota não é tão mais significante, então eu acabei mudando algumas questões de fundos, indicar para vocês alguns outros fundos aqui, tá? E lembre-se, como eu sou analista certificado, eu posso recomendar operações para vocês, tá? Recomendar investimentos e assinar relatório de recomendação. Bora lá? Bora pro vídeo? Bora pro vídeo aqui para que você possa entender quais fundos são e mesmo assim eu quero te explicar antes como que você faz para acessar, onde que você acessa as informações dos fundos, quais os sites legais. Cara, eu gosto muito do site chamado Investidor 10 e também do site chamado Funds Explorer. Eu vou acessar o Investidor 10, estou aqui no Google para você, ó. Eu vou acessar aqui o site Investidor 10. Ah, já está aqui na busca. Aqui. Investidor 10. Site incrível, cara. Site incrível, gratuito, para que você possa buscar informações. Qual que é a minha primeira recomendação de fundo imobiliário para você, tá? É o Vilge. É o Vilge 11, que é um fundo de galpão logístico. Hoje ele tem um PVP, que é o valor patrimonial da cota, abaixo do valor de mercado. Quando a gente fala de mercado, pensa o seguinte, eu estou falando de mercado não da valorização das cotas na bolsa de valores, na negociação do pregão. Estou falando de mercado pensando nos imóveis que ele tem. É um fundo que está barato, olhando o patrimônio que ele tem. Toda vez que você vê um PVP abaixo de 1, significa que o fundo está descontado. Claro que você tem que olhar outras métricas, não é só esse indicador que você tem que olhar outras métricas para evitar de ver um PVP muito baixo e achar que está barato e o fundo está uma merda, por exemplo. Então você precisa entender esse contexto para não fazer besteira, tá? Então assim, esse fundo tem um PVP abaixo do que ele deveria valer. Se eu olhar aqui no PVP, ó, esse site é legal que até fala isso, né? O seu valor patrimonial de cota deveria valer R$ 114,19 pelos ativos que esse fundo tem na carteira e não R$ 92,99, que é o que está custando hoje, tá? Então fique atento sobre esse tema porque é importante. Porém, tem fundos que estão com PVP abaixo de 1. Só quando você vai olhar, são fundos que estão com problema de inquilino, problema de vacância, problema com algum papel. Imagine fundo de papel, problema com algum papel que ele comprou e deram calote, não vão pagar. Então tem que ficar muito, tem que ter muita cautela nesse ponto, cara, muita cautela nesse ponto, porque não é porque o PVP está abaixo de 1 que o fundo está barato ou não está barato. Então você precisa entender que pode ter alguma coisa escondida por trás do problema e por isso que ele está abaixo do valor patrimonial, tá bom? Então fundos que estão acima do valor patrimonial de cota, acima de 1 no PVP, significa que os fundos já estão caros. Pode subir mais? Claro que pode. Temos no Brasil hoje apenas 2,5 milhões aproximadamente de pessoas que investem em fundos imobiliários. Daqui a pouco a gente vai ter 10 milhões. Daqui a pouco a gente vai ter 15 milhões, se Deus quiser. E fundos bons as pessoas começam a comprar. Começam a comprar fundos bons e começam a ter valorização das cotas. Porém, se você é um iniciante no mercado financeiro e está querendo começar a receber um aluguel todos os meses, sem precisar comprar um imóvel, os fundos imobiliários são um veículo incrível para você fazer esse processo, dessa jornada de receber um aluguel todos os meses sem precisar comprar um imóvel. Porém você precisa usar os fundos imobiliários como pensamento de renda, pensamento de recebimento de renda. Se você vier para investir em fundos imobiliários pensando, focado 100% na valorização da cota, está fazendo errado. Você está fazendo errado. Tem que pensar no recebimento dos aluguéis e gerar renda com fundo imobiliário.
A valorização das cotas é uma consequência de investir em bons fundos imobiliários. Fechou? Essa é a minha primeira recomendação para você. Expliquei sobre o PVP para você entender um pouco mais. Esse fundo teve uma valorização de 17% nos últimos 12 meses só de valorização das cotas. Eu acredito que ele vai valorizar ainda mais. É um fundo que vale, eu acho que acima de R$100 a cota é totalmente justo para esse fundo, mas não foca em valorização da cota. Foca aqui, ó. Recebimento de dividendos pagou nos últimos 12 meses 8,59%, é um bom dividendo. Claro que não é aquele dividendo lá que a gente tinha no passado de acima de 1% tudo, mas agora a gente tem um bom dividendo ainda rolando, tá? Esse fundo, eu gosto muito de te mostrar alguns detalhes importantes, cara. Pensa o seguinte, ó, PVP abaixo, vamos olhar aqui os imóveis. Por isso eu quero que você entenda esse site, ou até mesmo outro site também, que é o Fundo Explorer, para que você acesse, tá? Vem aqui, é um fundo, você tem todos os detalhes do fundo aqui, você tem os imóveis desse fundo, onde estão localizados os imóveis, você tem todas essas informações e você tem também um relatório gerencial. Sempre busque acessar o relatório gerencial. Aqui você tem o relatório gerencial dos fundos, desse fundo, claro. Clica aqui no relatório gerencial, você virou um sócio, cara, do negócio, você virou sócio do negócio, não quer saber de nada. Como que você não quer saber de nada, sendo que você virou sócio do negócio? Vai lá no relatório gerencial, que é publicado todo mês ou não, ou o gestor publica ali a cada 3 meses, 2 meses, publica o relatório gerencial. Vai lá, dá uma olhada, vê o que o gestor está falando sobre o fundo, olha os inquilinos, olha com quem que você está investindo, olha os imóveis, entenda onde estão localizados, entenda quem são os inquilinos daquele imóvel. Vamos aqui, vamos procurar vamos olhar aqui os inquilinos dele. Ó, aqui eu cheguei na parte dos inquilinos desse fundo. A gente tem a Tokstok, a gente tem a Netshoes, a gente tem a Ambev, a Privalha, o Boticário. Cara, você tem os inquilinos desse fundo. Então você precisa saber quem são os inquilinos do teu imóvel. Como é que você aluga um imóvel e não sabe quem é o inquilino? Então, usa a cabeça de sócio, usa a cabeça de dono. Assim você vai fazer bons investimentos, tá? Então é importante que você olhe o relatório gerencial. Entenda aonde que você está investindo. O relatório gerencial é de super importância para que você possa entender em que você está investindo, se é confiável, se não é confiável, os aluguéis, quem são os inquilinos e assim sucessivamente, tá? Esse é o primeiro fundo que eu te recomendo agora. Vamos para o próximo agora. Vamos aqui para o próximo fundo. Deixa eu voltar aqui e vou digitar HSLG, tá? HSLG 11 é outro fundo imobiliário que seu valor patrimonial está abaixo do valor de mercado. Então, quando a gente olha, ele vale muito mais do que... Pegando o patrimônio do fundo, ele deveria valer mais do que R$ 96,92, pegando o PVP desse fundo. A gente tem aqui uma distribuição de dividendos de 9,9% nos últimos 12 meses e uma valorização de cota de 41,55%. Eu acredito que ainda tem potencial de valorizar e tem uma liquidez diária de R$500 mil, tá? O Vilge, vamos olhar aqui rapidinho, esqueci de passar para vocês o Vilge. Uma liquidez diária do Vilge está em 2,7 milhões de reais. É importante que você saiba que quanto mais líquido o fundo é melhor, porque se você precisar vender, você precisa ter liquidez, senão não vai ter para quem vender. Então é interessante pegar fundos que tenham boa liquidez também, tá? Esse fundo é um fundo logístico também. Ele deveria aqui, pegando um cálculo, esse site é incrível, né? Porque te dá um cálculo já do valor patrimonial que ele deveria valer, pensando na cota versus o patrimônio do fundo, tá? Então ele deveria ter uma cota custando ali, né, em torno de R$ 103,24 e não nesse patamar de R$ 96. Então tem potencial. Você vai falar, ah, Ademir, tem fundo que está com o PVP de 1,10, tem fundo que está com PVP de 1,5, está com PVP de 1,7, tem vários. Só que aí você está comprando um fundo com a cota mais cara do que o valor patrimonial, mais cara do que ela realmente vale. Pode ser que valorize mais, sem dúvida, tem mercado que a cota vai ficar alta por muito tempo, mas você precisa buscar assimetrias, buscar oportunidades nesse mercado, tá? Esse é o segundo fundo que eu quero te recomendar para 2024. Deixa eu ver se o relatório gerencial dele está aqui prontinho para a gente dar uma olhada. Ó, os imóveis desse fundo e o relatório gerencial está aqui embaixo, tá? Vamos olhar o relatório gerencial dele. Tá aqui, ó, relatório gerencial prontinho. Dê uma olhada no relatório gerencial. Você é sócio, cara. Cuida das tuas coisas, cuida dos teus negócios, entenda tudo sobre o negócio, entenda o que o gestor está fazendo, como está sendo
feito o processo de administração do fundo, olha aqui os inquilinos, dá uma olhada em tudo. Esse é o relatório gerencial, vê os imóveis onde são, a Casa Bahia aqui, a gente tem localização dos imóveis, você tem os imóveis, tem todas as informações. Então é interessante que você olhe o relatório gerencial, fechou? Não deixe de olhar o relatório gerencial. E por fim, para finalizar aqui a minha recomendação para você, o próximo fundo, deixa eu só, é o PATL 11, tá? É o PATL 11, mais um fundo que está descontado. Olha o PVP desse fundo, 0,68. Lembre-se, PVP em 1, PVP em 1, significa que você está pagando o valor justo da cota. Acima de 1, você está pagando um valor acima do que realmente o fundo deveria valer pelo seu valor patrimonial. Fechou? E abaixo de 1, significa que o fundo ainda tem potencial de valorização e deveria valer um pouco mais do que está valendo agora. Porém, você tem que ter cuidado em entender o que está acontecendo com esse fundo, porque pode ser uma pegadinha ele ficar abaixo de 1 no seu valor patrimonial, tá? No seu PVP ele pode ficar abaixo de 1, mas pode ser uma pegadinha porque está passando por algum problema, tá bom? Esse fundo valorizou 24% nos últimos 12 meses, 24,33%, e distribuiu 10,63% de dividendos, tá? A sua cota está custando R$ 67,72. Vamos olhar aqui no cálculo automático do site, que é um cálculo bem legal para a gente poder dar uma olhada. Vamos ver o que aqui, ó, o valor patrimonial já vem com esse fundo, pegando o PVP dele, com cálculo, olhando o PVP atual, pegando o PVP, o valor patrimonial da cota justo, seria um fundo que deveria valer R$ 98,38 e não nessa casa dos R$ 67,72, tá? Essa é uma informação valiosa, precisa dessas informações, é um fundo que entrega dividendos consistentes, entrega bons dividendos de forma consistente. E aqui a gente tem as informações do fundo, igual a gente conversou aqui agora, todas as informações, os imóveis que esse fundo tem à disposição, e você tem aqui o relatório gerencial do fundo. Clica no relatório gerencial, vê os fatos relevantes desse fundo. Ó. Entra aqui, vê o relatório gerencial, vê o que os caras estão falando, vê o que o gestor está falando sobre o fundo, vê os contratos. O gestor tem essa parte de contratos aí que pode te ajudar nessa parte dos contratos, te mostrar detalhes de algum contrato que está para vencer, se eles vão, qual que vai ser o novo inquilino, se estão com um problema de vacância, quais as informações desse fundo. É legal que você pegue todas essas informações, fechou? É isso, acho que te passei algumas informações importantes, recomendação de 3 fundos imobiliários para você ter na tua carteira em 2024, espero poder te ajudar e ajuda o canal a crescer. Eu vou me comprometer com você agora de entregar bons conteúdos aqui e com muita frequência, todas as semanas, bons conteúdos para você e ainda recomendações, tá? De ações, fundos imobiliários, ações americanas e assim sucessivamente, fechou? Tamo junto? Compartilha com aquele amigo teu que precisa saber dessas informações. Te espero na próxima aula, se Deus quiser. Até mais.